Antes de ler o texto, deixa eu explicar àqueles que estão nos visitando, ou que de repente perderam alguns domingos desses últimos, de que nós temos feito uma série intitulada O que é Teologia Reformada, ou O que é Ser Reformado, e o desejo nosso é conceder um pouco de entendimento mais claro acerca da identidade da nossa fé, tanto para a nossa igreja, quanto para aqueles que nos assistem, que de repente não fazem parte da nossa denominação, mas nos assistem pela internet. Então, dentro dessa série, nós vamos hoje falar sobre o Supremo Oficial. Esse é o título dessa mensagem, e vamos abordar o tríplice ofício de Cristo. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer, de Romanos 1, versos 3 e 4, e depois capítulo 8, versos 33 e 34. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora no capítulo 8, versículos 33 e 34, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Eu tenho explicado, domingo após domingo, tanto eu quanto o pastor Jailson, que temos pregado, que o propósito dessa série é conhecer a nossa identidade, mas de uma maneira muito específica. Nós queremos destacar os distintivos da fé reformada em relação a outras tradições dentro da cristandade. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não estamos gastando tempo falando de coisas que todos os evangélicos creem, e até todos os cristãos creem. Se nós falássemos aqui, vamos fazer uma mensagem sobre a doutrina da Trindade, ela poderia ser feita, mas ela não distingue um grupo da cristandade de outro. Na verdade, quem não crê na doutrina da Trindade não está dentro da cristandade. Existem outras doutrinas, como por exemplo, a morte de Cristo na cruz, que é entendida como sendo um sacrifício vicário, isto é, substitutivo, por várias pessoas, vários grupos dentro do cristianismo. Então, o que nós escolhemos fazer nessa série é destacar as coisas que marcam a teologia reformada, em distinção de outras, e de certa forma contribuem para o entendimento da Bíblia Sagrada dentro da tradição cristã. Então, só relembrando muito brevemente aquilo que nós trabalhamos, nós enfatizamos, primeiro, uma peculiar visão de Deus. Eu falei na primeira mensagem sobre uma visão majestosa de Deus. Depois o pastor Jailson falou da Escritura, e eu falei de como a Escritura é uma grande história. Depois do Evangelho, o pastor Jailson pregou isso, falou sobre o ser humano, o pecado do ser humano, e eu falei sobre a sua salvação eterna, e o pastor Jailson no domingo passado falou sobre a salvação de Cristo na cruz. Todos esses temas que nós trabalhamos até agora foram 7, eles destacam aspectos muito singulares da tradição reformada. E hoje eu vou falar um outro que é muito característico, não é só a tradição reformada que fala dele, mas poucos falam como ela fala, para que você conheça melhor essa doutrina e a riqueza dela. O tríplice ofício de Cristo diz respeito a 3 funções oficiais, autoritativas, que Cristo ocupa enquanto encarnado, para realizar a nossa salvação. Então nós vamos falar hoje do ofício profético, do ofício sacerdotal e do ofício real. Profeta, sacerdote e rei. Veja só, essa divisão tripla não foi inventada, esse tríplice ofício de Cristo não foi inventado na reforma, mas os reformados o fizeram a estrutura que abrange toda a obra redentora de Cristo. Essa é uma coisa curiosa. Nós temos evidências de que tanto na patrística, com Eusébio, que escreveu uma história eclesiástica, quanto na Idade Média, com Tomás de Aquino, foi feito referência a esses 3 ofícios em Cristo. No entanto, é a partir da reforma que nós vemos esses ofícios serem tratados com tanta preocupação, que eles viram uma espécie de estrutura que abarca tudo aquilo que Jesus faz por nós e em nosso favor, tá? Então, essa estrutura é que eu quero tratar.
diz respeito às atividades autoritativas do Messias. Messias é a palavra para ungido, e ungir tem a ver com receber a autoridade de Deus, para restaurar nosso relacionamento original. Quando eu falo de relacionamento original, eu quero lembrar vocês que já estão em nossa igreja há algum tempo e já têm ouvido falar sobre os 3 mandatos. O mandato espiritual, nosso relacionamento com Deus, o mandato social, relacionamento com o próximo, e o mandato cultural, relacionamento com o restante da criação. Deus fez o ser humano para ter esses 3 tipos de relacionamento, só que os 3 foram afetados pelo pecado. O que Jesus Cristo faz? Ele vai assumir uma função autoritativa que vai restaurar os nossos relacionamentos. Então imagine a importância da palavra profética de Cristo, por exemplo, para mudar os nossos relacionamentos no casamento. Imagine a palavra, a obra sacerdotal de Jesus Cristo que nos permite adentrar o Santo dos Santos e restaurar nosso relacionamento com Deus. Imagine a realeza de Jesus subjugando todas as coisas e colocando toda a criação debaixo do seu controle e assim restaurando o chamado mandato cultural. Esses são exemplos, apenas exemplos de como a obra de Cristo vai trazer de volta a harmonia aos nossos relacionamentos. E é disso que nós vamos falar, ainda que de forma resumida hoje de manhã. Esse tríplice ofício diz respeito a 3 ofícios que aconteciam no Antigo Testamento. Eu coloquei aí entre parênteses ungidos, para que você guarde isso. Todos esses ofícios, eles eram resultado de uma cerimônia oficial. Quase sempre, ou nós vemos referência a eles bíblicas, e eu vou mostrar referências bíblicas aqui, em que o profeta, o sacerdote e o rei estão sendo ungidos com óleo numa cerimônia pública para reconhecimento diante de todos de que eles têm uma função dada por Deus, portanto uma função com autoridade. Eles são oficiais. Sabe quando o oficial da justiça chega para entregar um documento com a moral de um juiz? Ele vem com o poder e a autoridade de um juiz. É exatamente isso que significa ter um ofício. Os profetas, quando os profetas diziam assim, assim diz o Senhor, ele tinha a autoridade da boca de Deus. Quando um rei fazia alguma coisa segundo a lei de Moisés, era o próprio Deus fazendo. Quando um sacerdote sacrificava um animal, era como se o próprio Deus providenciasse o caminho de acesso a ele. É nesse sentido que esses 3 ofícios são autoritativos. E veja o que eles nos proporcionam. Primeiro, o profético. Tem aí os textos que mostram que eles eram ungidos. O profeta é aquele que provê revelação. Mas que tipo de revelação? Uma revelação que corrige e que prevê. Prevê coisas de esperança, inclusive. Corrige porque muitas vezes o profeta era aquele que admoestava alguém que estava em pecado. No Antigo Testamento você vê várias vezes os profetas clamando o povo a se converter dos seus pecados e a ir para um caminho de retidão. Mas o profeta também antecipava as coisas do porvir, principalmente as promessas esperançosas de redenção. Então, o profeta do Antigo Testamento tinha essa função e a gente vai ver que nesse sentido, Cristo também ocupa essa função. O sacerdote no Antigo Testamento é aquele que cuidava do culto. O que o sacerdote fazia? Ele cuidava do culto. Ele trabalhava no tabernáculo, depois no templo, que virou a ser o lugar fixo de culto, né? Não móvel como era o tabernáculo. E o que ele fazia no culto? Ele trazia frequentemente a instrução. Ele instruía acerca do processo de aproximação de Deus, dos sacrifícios, para que servia isso. Levítico, por exemplo, tem várias regras que mostram que o sacerdote devia deixar o ofertante ciente do que ele está fazendo. Por que ele traz um animal? Por que certos animais ele coloca a mão na cabeça? E esse animal é morto como se fosse o substituto dele, porque ele bota a mão na cabeça do animal. Tinha uma instrução. E além de instrução, é claro, tinha também intercessão, porque o sacerdote era aquele que pegava esse sacrifício, que pegava as preces do povo e ia para dentro do santo lugar. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, no santíssimo lugar, que era mais dentro do templo ainda. Eles iam em nome do povo. O povo não podia entrar. Quem ia era o sacerdote, porque ele fazia intercessão pelo povo. E o terceiro ofício, o ofício real, ele provia liderança. Era aquele que coordenava e comandava o povo, trazendo o quê? Trazendo tanto proteção
isto é, de inimigos, quanto conquista. Muitas vezes Deus deu ordens a reis para que conquistassem coisas. E no certo sentido a gente vê então reis agindo em nome de Deus para proteger o povo e para conquistar aquilo que Deus prometera a esse povo. Então esses 3 ofícios aparecem no Antigo Testamento. O que a gente tem aprendido aqui? Escute para você não se esquecer. Quando a gente estuda uma história do Antigo Testamento, a gente tem dito aqui várias vezes, eu, pastor Jailson, os demais professores, nós não estudamos essa história para no final dizer assim, puxa, que história bonita, ela nos ensina como orar mais, ou como ser uma pessoa melhor. Não são histórias que trazem simplesmente lições de moral ou de piedade privada. Elas apontam primeiramente para a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente vê toda a atuação de sacerdotes, de profetas, de reis, de certa maneira estão apontando para Jesus. Nunca são um apontamento perfeito. Você não tem profetas perfeitos, você não tem sacerdotes perfeitos, e você não tem reis perfeitos. Mas eles são sombra, e sombra sempre é apenas um contorno. Contorno é uma boa ilustração. Esses que apontavam para Cristo eram apenas contornos, eram apenas para nos dar uma noção daquilo que o Messias haveria de fazer. Pois bem, ele reúne esses 3 ofícios e eu quero brevemente caminhar neles, isto é, explicando-os, para então chegar no nosso texto-chave. Olha só, o ofício profético de Cristo, ele é mostrado quando Cristo tinha autoridade pública para ser ouvido como mestre. Você lembra que Jesus, quando Jesus ensinava, ele impactava de tal maneira que as pessoas diziam assim, ó, ele não fala como os outros. No final de Mateus 7 diz que as multidões se espantaram porque ele falava como autoridade. Falava com autoridade. Ele não precisava citar outras autoridades. Ele era ousado para dizer assim, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Ele tinha essa autoridade. Em Mateus capítulo 3, por exemplo, ele foi batizado e lá foi dito que ele seria o filho amado e as pessoas deviam focar no filho amado. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Em Mateus 17, outro texto que eu tenho aí, é uma história fascinante. É a história do Monte da Transfiguração. E às vezes a gente não pega uma das lições principais desse texto. Escute só. Crianças, presta atenção. 3 pessoas junto com Jesus sobem no monte. Quando chegam no monte, Jesus começa a brilhar. E aí aparecem 2 outras pessoas que não estavam lá. Um chamado Moisés e outro chamado Elias. Se vocês já ouviram histórias de Moisés e de Elias, vocês sabem que eles eram homens bem importantes. Eles eram profetas. Aqueles que falam a palavra de Deus em nome de Deus. Olha que curioso. Quando Pedro, que era um discípulo de Jesus, viu Jesus brilhando daquele jeito, Moisés e Elias, ele falou assim, vamos fazer um acampamento. 3 tendas. Um para Jesus, um para Moisés e um para Elias. E ele achou que ele estava fazendo assim uma coisa boa, porque ele não pensou nele. Ele não falou 6 tendas, ele falou 3. Mas aí, Deus o Pai, lá do alto, falou assim para Pedro, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Por que Deus o Pai falou isso? Porque Deus queria que Pedro entendesse que mais importante do que Moisés, mais importante do que Elias, era ouvir o próprio Jesus. Ele é o profeta perfeito. Você já falou assim muitas vezes que no céu você gostaria de conhecer Abraão? Ou você gostaria de conhecer Paulo? Eu tenho vontade de ver fulano. A gente já falou isso. Mas de vez em quando a gente se pega falando essas coisas e esquece de que tem alguém muito mais importante que você quer ver quando você chegar lá. É mais ou menos isso que aconteceu na história de Mateus 17. Você fala assim, Moisés e Elias, uau, vamos fazer uma tenda que eu quero conversar com esses caras. Eu quero perguntar como é que foi o negócio do Mar Vermelho. Mas aí, Deus o Pai teve que falar do alto assim, este é o meu filho amado. Escute o meu filho. Não tem coisa mais sublime do que ouvir o meu filho. Ele era o profeta perfeito. Como os profetas do Antigo Testamento, porém, ele foi ouvido por uns e rejeitado por outros. Bem típico de um ofício profético. O profeta nunca foi ouvido por todos. Quando ele era ouvido por todos, ele era falso. Porque o verdadeiro profeta sempre incomodava as pessoas. Bem, o ofício de Cristo profético, mas não só profético, o
ofício sacerdotal e o ofício real, como eu vou mostrar, eles não são coisas que foram realizadas lá atrás e acabou, não faz mais. Jesus Cristo continua profeta em nosso favor. Por quê? Porque após a ascensão ele continuou sua atividade profética por intermédio dos apóstolos, por obra do Espírito Santo. Em João capítulo 16 ele falou assim para os apóstolos: eu vou subir, mas eu vou mandar um Consolador, e ele ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele vai fazer vocês lembrarem, ele vai fazer vocês entenderem. Aí eu e você pegamos o porquê que os discípulos escrevem tanta carta depois, os evangelhos depois, porque Jesus tinha dito que o Espírito os guiaria a essa verdade. Então, Jesus Cristo não só foi um profeta, ele continua um profeta, a sua verdade continua sendo proferida através da palavra apostólica. E aqui a palavra apostólica eu quero dizer aquilo que está registrado nas Escrituras. Isso continuou e continua hoje, todas as vezes que essa palavra é anunciada, Cristo opera profeticamente em nosso favor. Mas ele não só era profeta, como eu disse, ele era sacerdote. E presbítero Fábio já orou que ele era tanto a oferta quanto o ofertante. Mas quando a gente fala do ofício sacerdotal, a gente costuma destacar mais uma das funções e não as duas. A função mais destacada é aquilo que a Bíblia chama de expiação, que é Jesus cobrir os nossos pecados com a sua morte na cruz. A palavra técnica é expiação. Mas expiação, ela é uma obra que Jesus faz de uma vez por todas. A Epístola aos Hebreus deixa muito claro. Jesus não faz várias vezes, ele não morre várias vezes por você. Não precisa. Ele faz um sacrifício válido de uma vez por todas. Mas tem uma obra que é contínua. E essa é a segunda, a intercessão. Jesus continuamente ora pelos seus, por aqueles que ele recebeu, com dois propósitos, um judicial e o outro moral. Deixa eu explicar. Judicial porque ele é nosso advogado, ele nos defende de acusação, vou explicar isso daqui a pouco. Mas ele não só ora pelo nosso status, ele também ora pela nossa condição. Quando ele roga para que nós sejamos santificados. Lembra da oração dele lá para o Pai em João 17, em que ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus Cristo intercede, e é bom que você saiba disso, intercede não só para proteger você de acusações do inimigo, por exemplo, mas ele intercede para que você seja purificado. Ele sabe das suas impurezas, inclusive contra ele, mas ele continua orando por você, bem parecido com o que fez Moisés, quando teve a inveja da sua irmã e do seu irmão. Eu não sei se você lembra dessa história em Números capítulo 12, Moisés é alguém que fala Deus face a face, e Miriam fica com inveja, Arão também, e Miriam é atacada de lepra. E aí, em vez de Moisés falar assim, bem feito, não é assim que ele faz. Ele intercede pela sua irmã, e Deus escuta Moisés, e sara Miriam. Por quê? Não é porque Deus não sabe o que faz, ou porque Moisés tem moral com Deus, não é nada disso. É que Moisés é sombra de Jesus Cristo. O Pai escuta as súplicas de Jesus Cristo. É por isso que ele intercede por nós, mesmo quando nós o ofendemos. E já que a sua intercessão é contínua, é isso que eu quero que nós guardemos. É uma intercessão que tem um elemento judicial, quanto também se relaciona com a nossa condição moral. Ele se preocupa com o nosso status e com a nossa condição. Eu costumo explicar status e condição assim. Se eu perguntasse a vocês, estado civil, vários de vocês diriam, casado. Isso diz respeito à sua relação com a lei, não a como anda o seu casamento. Isso é condição. Deus não cuida só do aspecto legal da nossa salvação. Ele também cuida do aspecto moral da nossa salvação. Ele não só acerta a sua relação com a lei, ele acerta você em relação à lei. E a intercessão de Cristo serve para essas duas coisas. Em terceiro lugar, Jesus Cristo também foi rei. E ele foi investido neste reinado sobre o universo, quando exaltado à destra de Deus como recompensa por seus labores. Deixa eu explicar isso aqui, porque essa é a parte que a maioria de nós confunde. Quando a gente fala assim que Jesus Cristo foi feito rei, quando ele foi exaltado, você diz assim, mas espera aí, ele não era rei, pastor?
Ele não era rei? Ele não é Deus? Deus é rei. A gente não cantou, quem é o rei? Quem é o rei da glória? Salmo 24. Jesus não é rei? Sim, existe uma realeza que pertence a Deus, que significa que ele tem domínio sobre todas as coisas. No entanto, a Bíblia diz que como homem que ele se tornou, ele exerceria um ofício, isto é, próprio de homem, de autoridade sobre toda a criação, enquanto homem. Inclusive, tem algumas dicas na Bíblia, são fantásticas para isso. Fala assim que Jesus Cristo, naquele discurso no Areópago, em que Paulo está pregando lá para as pessoas, aqueles atenienses, no finalzinho do discurso ele fala assim, e volta e julgará o mundo por intermédio de um varão. Julgará por intermédio de um homem. Porque é o seu ofício real, é o seu ofício de quem tem poder e domínio sobre todas as coisas. O Salmo 2 que a gente leu fala disso, eu vou falar do Salmo 2 daqui a pouco, a ideia é de que ele foi exaltado e aí ele foi dado às nações, mas eu quero lembrar de outras passagens que você conhece. Há pouco tempo nós fizemos uma série sobre Mateus 28, lembra daquele texto assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu gastei um sermão inteiro explicando que Jesus Cristo está dizendo uma coisa que a gente achava que ele já tinha. Como assim toda a autoridade me foi dada? Ele já não tinha? Ele não curava, não fazia milagres, não multiplicava pães, né? Não andava sobre as águas, não fazia coisas extraordinárias, ele não tinha autoridade no ensino, na expulsão de demônios. Sim, mas aquilo que ele está falando diz respeito a uma posição conquistada por ele, por causa dos seus labores. E é isso que eu quero que você compreenda. O mediador, rei, é alguém que conquista o direito de reinar sobre as coisas deste mundo enquanto homem para realizar a nossa redenção. Essa é a segunda parte que eu quero que você aprenda. E essa não é muito trabalhada entre nós, por isso que eu preciso que você preste atenção para você não reproduzir bobagem. O pastor Eber falou que Jesus Cristo... E aí fala uma bobagem. Então, atenção. Tem um texto que é esse que está escrito aí, 1 Coríntios 15, que fala assim que Jesus Cristo foi feito rei para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ele foi feito rei para que vença todos esses inimigos, e o último inimigo é a morte. E quando ele terminar de vencer a morte, então ele devolverá o reino a seu Deus e Pai. Está lá no texto, pode ler. Anota e depois você vai ler. Aí você fala assim, como assim devolverá? Acabou? Ele não é rei mais? Então, é bom que você saiba que nós estamos falando não da sua realeza essencial, que é próprio de um Deus que domina sobre tudo. Nós estamos falando da sua função de mediador, que tem objetivo, tem uma missão a cumprir, e quando ela é cumprida, ela cessa. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus Cristo não precisa ser profeta durante toda a eternidade, quando a verdade, a realidade já chegou. Jesus Cristo não precisa ser mais sacerdote quando os pecados já foram tirados, que impediam você de aproximar-se dele. Ele não precisa mais ser rei quando os inimigos já foram todos conquistados. Não significa que ele não tem domínio, eu estou falando da sua função mediatória de salvação. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Eu quero agora chegar no nosso texto-chave, para explicar o que Paulo está dizendo, brevemente, na epístola aos Romanos. Nós vamos olhar primeiro para o texto de Romanos 1 e depois o texto de Romanos 8. E fazemos algumas aplicações. Olha só. Romanos 1, eu escolhi ler a revista Almeida atualizada por causa de uma questão de tradução. Normalmente nós lemos a NVI, mas aqui a atualizada ela tem uma tradução um pouco mais precisa do termo grego. No versículo 3 fala que ele é filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi, e no 4 diz assim, foi designado filho de Deus com poder. Na NVI, se você está acompanhando, fala assim, foi declarado filho de Deus com poder. Declarado é uma expressão fraca, não foi só dito que ele era filho de Deus, é mais do que isso. Ele foi colocado na posição de filho de Deus. A ideia é de constituído filho de Deus com poder. Ele foi colocado nessa posição, ele foi elevado a essa posição. Aí você vai dizer assim, como assim? Ele foi constituído filho de Deus. Ele não era pastor, de novo aquela confusão. Não diz respeito a ele ser filho na sua essência, porque o texto no versículo 3 fala que o filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi.
O que o texto está dizendo não é que ele se torna filho, ele já é filho, mas ele é constituído, isso é colocado como filho com poder, isto é, em posição destacada. Aqui ele está fazendo uma referência a um jogo com aquele Salmo 2 que a gente leu. Pega o seu boletim, Salmo 2, olha o versículo 7. Não parece estranho que o pai dissesse assim para o filho: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Eu achei que Jesus era eterno, você vai dizer. Pastor, eu aprendi tudo errado, pastor. Achei que Jesus era eterno. Não, você não aprendeu errado, você aprendeu corretamente. É que esse texto está falando de colocar Jesus sobre as nações, com autoridade sobre as nações. Essa é a ideia de constituí-lo. Aqui gerar não é de dar à luz, mas é de colocá-lo em posição de destaque. Por isso que o que esse texto de Romanos 1 está nos ensinando, que diz que isso aconteceu, ele foi designado Filho de Deus com poder, designado é a ideia de colocado em posição oficial, aconteceu na ressurreição. Por quê? A ressurreição é a mudança, é o ponto de virada. Até então, Jesus estava numa situação humilhada. Inclusive, Jesus Cristo faz certas coisas que a gente não entende. Antes da ressurreição, Jesus Cristo, ele é desafiado e ele não faz nada contra as pessoas. Pilatos chega para ele assim: então, tu és rei? Ele está na cruz, as pessoas falam assim: salva-te a ti mesmo. E a gente que acredita no seu poder e na sua realeza desde sempre fala assim: ô Jesus, por que o Senhor não solta um raio ali? Ele podia, mas não era tempo para fazer isso. No entanto, depois da ressurreição, ele é colocado em posição de glória, de destaque, de poder e de autoridade. Por isso que na sua segunda vinda ele fala assim: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Na primeira vez, ele veio numa manjedoura, ninguém viu. Na segunda vez, todo o olho verá. Na primeira vez, frágil como um bebê. Na segunda vez, com poder. Na primeira vez, humilde. Na segunda vez, com grande glória. É isso que acontece em Romanos capítulo 1, versículo 4. Paulo está dizendo que a maravilha do Evangelho é que Jesus Cristo recebeu essa posição de destaque. Então, o texto fala do Espírito de Santidade, que é melhor traduzido por Espírito Santo, o qual o tira da sua filiação fraca e humilde para uma filiação poderosa e exaltada. Está falando de uma mudança de estados. Quando a gente estuda Cristologia, e eu acho que nós já falamos um pouco disso em escola dominical, Jesus Cristo passou por um período que a gente chama de estado de humilhação. Um período de fraquezas, de opressão, de zombaria, até a sua morte na cruz. Quando ele ressurge, ele então começa o seu estado de exaltação, no qual ele está até hoje, e até a sua vinda. E nesse estado de exaltação, é o estado em que ele reina sobre tudo, para colocar todos os inimigos debaixo dos pés. Sabe por que eu gosto de falar disso? Porque ninguém vê assim. Todo mundo ouviu falar a história de Jesus, sabe de que ele morreu na cruz. Sabem que dizem que ressuscitou, embora alguns não acreditem. Mas ainda que eles acreditem, eles perdem de vista a ideia da vitória de Cristo, porque parece que ele foi embora. Não. Quando Jesus Cristo ele sobe aos céus, onde é que ele vai assentar? À destra do Pai. É posição de autoridade. É para agora dar à igreja poder para fazer coisas extraordinárias. O livro de Atos é só o comecinho. O livro de Atos ele pega um grupo de poucos discípulos, lhes dá poder e começa a incendiar Judeia, Samaria. E a coisa começa a expandir até os confins da terra. Mas é o começo dessa história. É para mostrar a sua realeza conquistadora, como eu disse antes. Vamos para o texto de Romanos 8. Romanos 8, 33 e 34 já destaca outro ofício que não o real. Exalta o ofício sacerdotal. No capítulo que estabelece a nossa segurança, lembra o capítulo 8 é aquele capítulo que tem textos que a gente cita de cor. Fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse você sabia de cor. Ou se não assim, em Cristo nós somos mais que vencedores. Ou se não, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Esses versos que são conhecidos dos crentes, eles estão em um capítulo só. Um capítulo que fala muito de segurança. Olha que curioso.
No capítulo que fala de segurança, Paulo nos ensina que estamos calcados na melhor defesa, alguém que já resolveu a nossa dívida. O capítulo 8, versículo 33, fala: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu. Dívida está paga. Mas ele vai além disso. Ele está em posição exaltada, à destra de Deus. O texto continua assim: ou antes. E o original tem a ideia de mais ainda. Não só morreu, mas mais ainda, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus para ficar do lado do Pai com toda a autoridade, e agora ele ora em nosso favor, do ladinho do Pai. Quem é que você acha que o Pai vai ouvir? A ideia de que agora ele intercede por nós, é de que ele consegue todas as coisas que nós precisamos. Todas as coisas. Então, você já se viu orando por coisas por muito tempo e parece que Deus não ouve? Ou se ele ouve, ele fala assim: espera, 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 espera. Ô Senhor, espera de novo. Não tem outra resposta? É bom que a gente se lembre de que alguém ora por nós de maneira muito mais perfeita. Inclusive aperfeiçoando nossas orações. É por isso que a gente ora em nome de Jesus. Porque tem alguém que intercede por nós. E quando intercede por nós, ele o faz de forma perfeita. O que eu acho fantástico nessa doutrina é que alguém ora por mim do jeito que o Pai gostaria de ouvir. É por isso que o Pai me dá presentes, não é porque a minha oração ficou bonita no domingo de manhã. É porque tem alguém que ora por mim do jeito que o Pai gostaria de ouvir. É Cristo Jesus quem intercede por nós. O versículo 33 fala de justificação, e eu sei que já foi trabalhado isso, mas eu quero mencionar mais uma coisa que tem a ver com a intercessão de Jesus. Eu quero explicar que justificação, tanto é uma coisa feita de uma vez por todas, como alguma coisa que tem efeito perene, isto é, que vale para todo tempo, e a gente vai recorrer isso a todo tempo. Eu queria explicar brevemente com uma ilustração. Justificação, que a Bíblia trata bastante, principalmente Romanos, é como se fosse um documento do juiz, que veio pelo oficial, o supremo oficial, que faz com que isso seja declarado a você, dado a você por intermédio do Espírito. Quando você recebe esse documento do juiz, que diz que todas as suas dívidas, passadas, presentes e futuras, foram perdoadas, você não só festeja, você guarda esse documento na gaveta, para uma eventual necessidade. Quando no decorrer da sua vida você é constantemente acusado e sua consciência é atribulada por causa dos seus pecados, Deus não justifica você de novo, não chega novo documento. Mas você se lembra que tem um documento guardado lá na gaveta, que você pode lançar a mão dele. O que eu quero que você entenda é que várias vezes, Satanás, o mundo e a carne, isto é, você mesmo, intentarão acusação contra você. Você já não disse coisa do tipo assim: não consigo me perdoar. Como é que eu podia fazer uma coisa dessas? Que absurdo. Um crente como eu, fazendo uma coisa como essas. Essa é a hora em que parece que nós perdemos força na caminhada cristã. E nós somos lembrados que Cristo Jesus continuamente intercede por nós. Portanto, o documento não só valeu lá atrás, quando eu resolvi trilhar o caminho de Cristo. Ele vale sempre, todas as vezes que eu careço de Jesus. Por isso que eu gostaria de terminar dizendo que tem algumas coisas importantes aqui para nós aprendermos. A síntese teológica é que ser reformado é compreender a abrangência da obra de Cristo. Eu falei rapidamente sobre uma coisa que tem muito mais a falar. Mas para dizer que profeta, sacerdote e rei são estruturas enormes que nos apresentam riquezas de Cristo. Se você dissesse assim, ó, pastor, legal falar de Jesus, mas todo sermão, Jesus não cansa. Eu falo, querido, não cansa. As riquezas dele são inesgotáveis. Inesgotáveis. É por isso que todo sermão pode apontar para Jesus e você se deleitar em uma novidade encantadora a cada momento. A síntese ética é que ser reformado implica em refletir os 3 ofícios em todo o nosso serviço. Eu quero agora falar, nesse final, aplicando, mostrando que quando nós servimos, nós estamos fazendo
como oficiais em nome de Jesus, porque a Bíblia nos dá base para a gente crer que nós também somos oficiais, não como Cristo foi, mas é como se o ofício dele fosse agora derivado e atribuído a nós. Nós somos chamados em 1 Pedro 2,9 de sacerdócio real, juntando aí dois ofícios, sacerdócio real. Então o que nós fazemos como profetas em nome de Jesus, sacerdotes em nome de Jesus e reis com Cristo? Vamos lá. Eu quero mostrar que essa doutrina é prática e não sou eu que estou inventando isso. Em 1562, um catecismo chamado de Heidelberg fez uma aplicação desse tríplice ofício. Tem quase 500 anos isso que eu coloquei no slide. Olha só. A pergunta do Catecismo de Heidelberg é: por que você é chamado de cristão? Olha a resposta. Porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, confesso o nome dele. Como sacerdote, ofereço minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. E como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo de livre consciência, e depois na vida eterna vou reinar com ele sobre todas as criaturas. Em 1562, o Catecismo de Heidelberg já dizia que essa doutrina é muito prática. Porque se você é do tipo que só presta atenção no sermão quando eu falo assim, presta atenção, é porque você está acostumado a pensar que tudo muito teológico assim é muito confuso, pastor, é muito assim, é muito denso. Lembra, seu relacionamento com Deus é proporcional a quanto você conhece dele. Se você conhece pouco dele, você é só um colega. Se você conhece muito dele, então eu vos tenho chamado de amigos. Jesus fala. Então nosso conhecimento acerca da obra de Jesus é para redundar em prática. E por isso que eu quero terminar com duas aplicações. A primeira eu fiz cerca de 2 anos atrás. Eu só estou repetindo aqui. Quando eu preguei numa série de mensagens sobre a imagem de Deus, e eu falei sobre masculinidade e feminilidade, quando eu falei sobre masculinidade, eu fiz uma aplicação sobre o tríplice ofício. Só estou recordando, você pode ver a mensagem depois no nosso site. Eu falei que homens dentro do seu lar deveriam agir como profetas. Em que sentido? Eles são usados por Deus como mestres que proferem a palavra de Deus e também aqueles que admoestam. Maridos, não deixem para as esposas fazerem isso somente em relação aos filhos. Tem marido que adora tirar a mão. Isso é ruim, isso é maléfico para a família. Se você é líder no seu lar, você tem que ser mestre da palavra de Deus e admoestador dos seus filhos. E também, por que não, da sua esposa, quando necessário. Mais do que isso, nós agimos como sacerdote, como? Intercedendo. Lembra que Jó orava por seus filhos? Era uma das características de piedade que foi destacada no começo da história de Jó. Além disso, eu coloquei sacrifício. Você vai dizer, mas espera aí, pastor, Jesus não morreu? Como assim sacrifício? Não é que nosso sacrifício complemente o de Cristo, não é isso. É que a Bíblia fala assim: maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Marido que ama a esposa, morre por ela. E essa é a ideia de sermos sacrifícios, de entregarmos nossa vida em favor de nossas famílias. E como rei, nós homens temos que ser provedores e protetores, como é típico de um rei com força. Essa foi uma aplicação que eu já fiz, e eu só estou relembrando para mostrar a você que a gente sempre tem coisa a aprender, e sempre tem como recordar as coisas que nós aprendemos no passado. Mas eu tenho uma última aplicação, e eu vou encerrar por aqui. Eu quero fazer uma aplicação para a igreja, para a vida da igreja, que diz respeito a um aspecto específico. A gente poderia pensar em outras aplicações, mas eu só escolhi essas hoje. Em primeiro lugar, se nós somos ungidos, e a Bíblia fala em 1 João 2 que nós temos a unção do santo, lá diz que nós não temos que nos submeter a falsos mestres, não precisamos nos submeter a profetas especiais, você já tem a verdade dentro de você. 1 João 2 fala assim que nós temos a unção do santo e ela permanece em nós. Sabe o que eu acho fantástico? É que mesmo você se achando pouco conhecedora da Bíblia, Deus já te deu o suficiente para você rejeitar qualquer falso pastor, apóstolo, profeta, patriarca, o que quer que ele se chame. Você não precisa ouvi-lo. Não precisa. Porque a verdade está dentro de você, que é de Cristo.
Então, se nós somos ungidos com a verdade de Deus, então nós não precisamos nos submeter a profetas especiais. Segundo lugar, se nós somos sacerdócio, 1 Pedro 2,9 fala disso, que nós somos sacerdócio real, não precisamos de intermediários para conduzir pessoas a Deus. Não é fantástico isso? Alguns de vocês vieram do catolicismo romano, que tem a prática de ter sacerdotes que intermediam. Mas uma das coisas mais bonitas, quando eu falo intermediam, é que são aqueles que vão ouvir a confissão de pecados e declarar em nome da igreja o perdão dos pecados. O que é fascinante da reforma protestante é que ela diz assim, ó, isso não precisa ser feito por outro. Jesus abriu a porta para você fazer. Mas você não só faz em relação aos seus pecados, você pode levar gente com você. Essa que é a coisa fascinante. Nós não precisamos que os pastores orem pelos nossos vizinhos. Pastor, vai lá em casa, eu queria que o senhor orasse pelo meu vizinho. Você pode fazê-lo. Quando o texto de 1 Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes, está dizendo de todo crente ser anunciador, conduzir pessoas a Deus. Olha que fantástico, Deus fez um exército de sacerdotes em Cristo Jesus, para conduzir outros a Deus. Por último, não nos submetemos a usurpadores de poder, pois já reinamos com Cristo. Efésios 2 fala que nós já assentamos em lugares celestiais, nós já recebemos a autoridade de Deus. Essa é a razão pela qual nós não submetemos a poderes humanos que sejam contrários a Cristo Jesus. Atenção para uma coisa que eu sempre pergunto àqueles que professam a fé aqui. Eu digo assim, você se submete à liderança desta igreja enquanto ela for fiel às Sagradas Escrituras? Por que eu faço essa pergunta a quem vem e se torna membro dessa igreja? Porque eu quero que você entenda que a nossa autoridade sempre é subordinada. Eu nunca posso usurpar poder para controlar você. E ninguém deve fazê-lo, mesmo em nome de Jesus. Nós já somos realeza. E não temos que nos submeter a autoridades outras que não a do grande rei. Eu gostaria que você soubesse disso. Que isso te desse segurança à medida em que você é assolado por todo tipo de engano. Poderíamos falar mais sobre o tríplice ofício? Eu creio que sim. Mas eu acho que já dissemos o suficiente para despertar a reflexão. E nós teremos a oportunidade de ouvir isso mais na aula de Escola Bíblica Dominical. Portanto, para encerrar este culto, eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu vou orar e interceder por vocês. E depois nós vamos receber a bênção. Quando eu digo interceder é porque agora nós podemos fazer uns pelos outros. E eu quero aqui agir como, semelhantemente ao meu Salvador. Orando por vocês. Eu vou pedir para você fechar os olhos. E eu quero orar e eu quero olhar para vocês. Pai bondoso, estamos aqui encerrando esse culto de adoração ao Senhor, pedindo que o Senhor socorra os teus servos. Há irmãos aqui que têm luta, Senhor, dificuldades de ordem financeira, há irmãos que têm lutado no seu trabalho, há irmãos que têm lutado dentro da família e isso lhes machuca, há irmãos que têm lutado uns com os outros e precisam de reconciliação. E em meio a essas lutas eu peço que o Senhor traga paz, seja reconciliador do teu povo, seja protetor do teu povo. Há também pessoas aqui que têm sofrido ataques de falsos ensinos, às vezes na faculdade, pode ser que seja no trabalho ou naquilo que vê na televisão, e a nossa ingenuidade nos permite absorver coisas que não são saudáveis. Então protege-nos, Senhor, e faz-nos lembrar que nós fomos ungidos com a verdade e não temos necessidade de que falsos mestres nos ensinem. Quero interceder também por aqueles que têm lutas e enfermidades, que têm se arrastado tentando vencer angústias na alma e no corpo. Faz-nos lembrar do poder do grande Rei, que restaura todas as coisas segundo o seu belo reino. Senhor, nós queremos descansar na obra de Cristo em tudo na nossa vida. Nós podemos ter problemas distintos, mas nós todos temos o mesmo Salvador. Nós queremos então suplicar o auxílio dEle.
a operação maravilhosa do Espírito com a autoridade que Ele, Cristo, recebeu. Para que nós usufruamos, aproveitemos das coisas que nos foram concedidas nele. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei, Profeta e Sacerdote, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com vocês, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.